grandes questões da religiosidade é qual é a interdependência entre razão, né, conteúdo bíblico, teológico e emoção, experiência, sentimento e assim por diante. Bom, primeiro a gente, para responder isso, tem que olhar para a natureza humana. Tá? Eu entendo que a natureza humana, ela envolve corpo, alma e espírito. E que isso, de uma certa maneira, na vida, no dia a dia da nossa vida, ele é indivisível, ele se mistura. Então, por exemplo, se você tiver com dor de dente, meu querido, você não vai estar muito feliz, não é? Então a sua emoção vai ser de dor, não de felicidade. E a tua razão vai estar perturbada, porque você não vai conseguir fazer cálculos matemáticos muito precisos com uma dor lacerante. Então, a gente logo vai perceber que tanto a questão do corpo, quanto a da alma, quanto a do espírito, elas se intercalam na vida. E a experiência religiosa, ela envolve tudo isso. É por isso que a Bíblia vai dizer que o culto racional é quando eu coloco o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vai existir espiritualidade sem santidade do corpo. Mas também não vai existir espiritualidade sem que eu tenha convicções profundas. E aí Paulo vai dizer que nós somos carregados por qualquer vento de doutrina se a gente não tiver raízes. E Jesus vai dizer que qualquer sofrimento que venha sobre nós, né, na parábola dos solos, ele vai falar sobre isso, vai fazer com que a gente abandone a fé se não tiver raízes, convicções profundas. Mas de outro lado, se eu não tiver o sentimento do testemunho do Espírito, dentro do nosso espírito, de que eu sou filho de Deus, eu vou viver uma angústia diante de qualquer pecado que aconteça na minha vida, que eu vou dizer, estou perdido, estou indo para o inferno hoje, porque eu não entendi o processo todo da salvação. Então, tudo isso está ligado. Mas a gente tem que agora colocar alguns critérios, senão a gente se perde. Como nossa subjetividade pode nos levar a enganos, e a Bíblia fala que maldito o homem é aquele que confia em si próprio ou que confia no homem, então eu tenho que colocar como parâmetro, como regra, como basilador de tudo isso, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser norteadora. Eu vou ler na palavra os limites de todas as coisas e vou julgar as minhas experiências, vou julgar as minhas sensações, vou julgar as minhas interpretações à luz da palavra de Deus. Ainda que eu entenda que vão existir experiências e que às vezes até busque essas experiências, porque faz parte da espiritualidade como um todo. A psicologia da religião, ela vai dizer para a gente que toda conversão, ela vai passar por um momento de crise emocional. Naquele momento em que a gente é trabalhado pelo Espírito e que a Bíblia chama de quebrantamento. Então, emoção, razão e assim, o nosso próprio corpo fazem parte dessa dinâmica de Deus. No passado, durante a vigência mais forte do pensamento moderno, tá? Onde tudo tinha que ser provado pelo critério científico, não é? Então se colocava como um cristianismo de baixa qualidade tudo aquilo que não fosse pautado na razão. No pós-modernismo, né, as próprias universidades como Harvard, etc., vão começar a buscar a espiritualidade e dizer assim, não dá para se explicar tudo pela razão. Existe alguma coisa além da razão que possa explicar e que vai trazer para a gente outras verdades e que o método científico não responde a tudo. Mas, na verdade, a Bíblia, desde muito antes do pensamento modernista ou pós-modernista, já estava dizendo que nós somos um ser único, porém, todas essas dimensões da vida fazem parte de nós e nós devemos servir a Jesus com tudo. Lembrando que o parâmetro norteador é a palavra de Deus, que vai dizer, olha, julgue a tua experiência, julgue a tua emoção à luz daquilo que está escrito na palavra de Deus.